Bom pessoal, então a gente vai agora para criar uma outra atividade, tá? Um outro tipo de atividade. E essa atividade é um pouco mais complexa porque envolve uma outra ferramenta que é o formulário do Google, tá certo? Então vamos clicar aqui no criar atividade, né? E aí a gente agora vai utilizar a atividade com teste, ok? Clicando na atividade com teste, ele já vem aqui, ó, acoplado com um Google Formulário, né? Google Forms, que é a outra ferramenta que a gente vai aprender a configurar também, tá certo? Primeiro a gente vai colocar aqui, por exemplo, tá? Eu quero criar um teste, um teste de Word, tá? Que são os dois tópicos que a gente criou lá na frente. Então, ó, eu vou criar aqui, ó, primeira avaliação do Word, tá? Aqui embaixo colocar a descrição, né? Primeira prova de Word da unidade, por exemplo, tá certo? Mais uma vez aqui vocês já conhecem, né? Para aqui vai ser direcionado a turma, todos os alunos, e aqui eu vou colocar aqui a nota de 0 a 10, tá? Data de entrega, aqui eu vou escolher uma data de entrega, tá certo? Vou colocar aqui, por exemplo, a data de entrega sendo amanhã, tá? E até meia-noite, ok? Sábado, por exemplo, amanhã não, sábado, até meia-noite. E o tópico aqui, na verdade, vai ser o tópico Word, né? A gente está criando uma primeira avaliação do Word, então eu vou jogar ele, eu vou criar ele dentro de Word, tá? Tópico Word, ok? Tranquilo. A gente configurou essa parte inicial e agora a gente, antes de criar a atividade, a gente vai ter que criar a prova, tá? Então clicamos aqui no formulário, tá certo? Ele vai abrir a outra ferramenta que agora é a ferramenta para a gente criar realmente essa avaliação. De início eu vou modificar aqui em cima, colocar o nome do formulário, tá certo? Eu coloquei mais uma vez a primeira avaliação de Word, tá ok? Vindo para cá eu vou colocar o que? Vou colocar o nome da prova, né? Primeira prova de Word, tá certo? E o que acontece? Aqui eu estou sem nenhuma questão, tá? Tá vazio, estou só com esse modelo aqui pré-criado pelo próprio formulário, tá certo? E aí eu vou começar a criar os tipos de questões que eu quero, tá certo? Então o que acontece? Eu vou clicar aqui, tá em cima, apagar esse nome. E o que eu aconselho é o seguinte: de início a gente sempre pedir para o aluno colocar o nome completo, tá? Porque as ferramentas são ferramentas diferentes, né? A ferramenta Word ou a ferramenta do Google Forms é diferente do sala de aula, então eles estão acoplados. Então o importante é pedir para o aluno digitar o nome. Digite seu nome completo, ok? E aí o que a gente vai marcar aqui, ó, aqui do lado, pessoal, é o tipo de questão, tá? O formato da questão. Eu vou clicar aí, eu tenho os modelos de questões, tá? Múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa e tal, enfim. Tenho vários. Eu não vou falar todos, eu vou falar os mais usuais, certo? Mas para o nome completo eu vou colocar apenas um parágrafo, tá certo? Modelo de parágrafo e a questão vai ser apenas o nome que o aluno vai digitar. Aqui embaixo eu vou marcar como obrigatório, está desmarcado como obrigatório, eu vou clicar e ó, ele vai habilitar como obrigatório, tá certo? Beleza, criou aí essa primeira parte, agora eu vou criar a primeira questão da prova, tá? Aqui na lateral, nesse painel, ó, eu vou adicionar a pergunta, beleza? Então ele já abre um outro espaço aqui embaixo, tá certo? Digamos que eu queira criar uma pergunta, né, aqui do tipo múltipla escolha, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou escolher a opção múltipla escolha, tá certo? Já estava selecionado no momento, tá? Aqui eu vou colocar a pergunta em questão, tá certo? Então, por exemplo, o que é a ferramenta Word, tá?
interrogação, que é a ferramenta Word. Na opção 1 aqui, ó, que ele já cria, eu vou clicar em cima da opção 1, apagar o que está escrito para digitar a primeira opção de escolha do aluno. Tá? É uma ferramenta que protege o computador de vírus, por exemplo. Tá? Primeira opção do aluno. Vou criar uma segunda opção. Eu clico aqui, ó, adicionar opção. Certo? E aí, ó, eu vou apagar a opção 2 e coloco. É uma ferramenta para digitar, para produzir texto. Tá certo? Beleza. Segunda opção. Clico novamente. Se eu quiser colocar mais uma opção, clico em adicionar a opção aqui embaixo. Ó. Apago e é uma ferramenta para elaborar planilhas. Tá? E a quarta e última opção, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, adicionar opção. E é uma ferramenta para calcular a média, tá? Por exemplo. E aí, criando as 4 opções, tá certo? Eu vou marcar aqui como obrigatório, por exemplo, tá? Ou você pode deixar em aberto, caso seu critério seja deixar o aluno pular a questão, deixar em branco, né? Você pode marcar obrigatório ou não. E aqui embaixo, ó, na chave da resposta, tá? Quando eu clicar, ele vai liberar para eu marcar qual é a resposta certa. Tá? Nesse caso aqui, ó, uma ferramenta para produzir texto. Vou clicar nela e aí você já marca como resposta certa. Tá certo? Aqui em cima você vai dizer quanto vale essa questão. Tá? Vou dizer que vale 1 ponto, por exemplo. E concluir. Tá? Beleza, criamos a primeira questão aí. Um modelo de questão múltipla escolha. Tá? Para eu criar uma próxima questão, eu vou clicar aqui, ó, adicionar a pergunta. Certo? E aí, ó, ele já abre um outro espaço aqui embaixo. Antes de tudo, eu vou escolher qual é o modelo de questão que eu quero. Então, ó, cliquei aqui. Digamos que agora eu quero que seja uma pergunta que você pode marcar mais de uma resposta. Tá certo? Então, eu vou clicar aqui, ó, caixas de seleção. Tá certo? Caixas de seleção. A pergunta vai ser: quais as características do Word? Tá? Opção 1, ele já está criado, então eu vou clicar cria planilhas dinâmicas, certo? Opção 2, né? Adicionar a opção, cliquei aqui, ele vai criar a opção 2, eu apago. Por exemplo, cria planilhas dinâmicas, produz textos em formato PDF, por exemplo. Tá? Mais uma opção, tá? Mais uma característica do Word, tá certo? É uma ferramenta da Microsoft. Tá? E uma última característica, quarta e última, é uma ferramenta do pacote Office. Tá certo? Beleza? Pronto. São 4 características, né? E aí, nesse caso, diferente dessa outra questão aqui, que só tem uma resposta certa, aqui eu vou ter mais de uma resposta certa. Tá? E aí, ó, aqui eu vou clicar em a chave do produto, né? Ou chave da resposta, tá certo? E eu vou marcar aqui quais são as características, quais são as respostas certas, tá? Eu vou marcar aqui, ó, é uma ferramenta do pacote Office? Sim. O Word é uma ferramenta do pacote Office. É uma ferramenta da Microsoft? Sim, é uma ferramenta da Microsoft. Produz texto em formato PDF? Sim, produz texto em formato PDF. Cria planilhas dinâmicas? Não, quem cria é o Excel, tá? E aí eu dizer que isso aqui vale, por exemplo, 3 pontos, tá certo? E eu posso concluir agora, né?
esqueci de colocar a interrogação aqui, tá? Vou concluir, vou colocar só a interrogação aqui, não, pergunta. E aí eu vou deixar sem ser obrigatório, por exemplo, tá? Sem ser obrigatório, tá ok? Então, esse tipo de questão já está elaborado. Vamos clicar no mais para criar um outro formato de questão, tá certo? Clicar aqui, tá? Clicando no modelo, aí eu posso colocar, por exemplo, né? Por exemplo, resposta do tipo parágrafo, né? Tipo parágrafo é uma resposta grande que o aluno vai ter que elaborar um texto para responder a questão, tá certo? Então o que acontece? Do tipo parágrafo, tá? Eu vou colocar, por exemplo, assim, eu vou colocar agora uma imagem, tá, na questão e vou perguntar algo ao aluno sobre essa imagem, tá certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui: o que a imagem representa para você? Tá? Como é que eu consigo colocar uma imagem na questão? Eu vou clicar aqui, ó, nesse símbolozinho ao lado, tá? E aí aqui você vai procurar uma imagem, tá? Você pode procurar aqui a imagem do seu Drive, né? Uma imagem que já esteja salva em algum dispositivo. Mas eu vou procurar essa imagem, por exemplo, e vou escolher essa imagem aqui, por exemplo, tá? Escolho a imagem, clico em abrir, ele vai carregar a imagem, certo? Beleza, carregou a imagem, tá? E você percebe, ó, que agora eu tenho uma imagem na minha questão, tá? Aqui nesses três pontinhos aqui, ó, em cima, ó, eu posso escolher onde a imagem vai ficar, a direção que ela vai estar, né? Vou alinhar o centro, ó, aí ele fica no centro, tá certo? Vou alinhar a direita, aí ele fica mais para a direita, tá? E as outras opções aqui, alterar é alterar a imagem, tá? Ou remover. Eu posso adicionar uma legenda também, tá certo? Isso vai ficar opcional do professor. Eu vou colocar no centro, por exemplo aqui, e aí a pergunta vai ser o que a imagem representa para você, e aí a chave da resposta, né? Vou clicar lá para poder informar quanto vale essa questão, tá certo? Eu vou botar que vale 3 pontos, por exemplo, tá certo? E concluir aqui, tá? Então aí, ó, a questão ela já está criada, tá certo? Já estamos com grande parte da primeira avaliação do Word feita, tá? Vamos criar uma última questão aqui, tá? Mais um exemplo, vou adicionar a pergunta, tá certo? E aí você vê que ele já abre aqui, ó. Escolher o modelo, tá? Existem outros modelos aqui que não são muito usuais. Os mais usados são a resposta curta, né, como eu falei, parágrafo, a múltipla escolha, caixa de seleção e essa última aqui que é interessante geralmente para os professores que dão aula com muito conteúdo em texto, né? E também para os professores de matemática da área de exatas que precisam que o aluno, por exemplo, faça um cálculo no papel, no caderno, tire uma foto e envie, entendeu? Então aqui a gente vai utilizar, ó, o upload de arquivo, tá? Vou clicar aqui em upload de arquivo. Ele vai dar algumas informações aqui sobre o Drive, né? Porque esse upload, quando os alunos enviarem os arquivos, eles vão ser depositados no Drive da conta do professor, tá? Aí você pode dar uma lidinha aqui e clicar em continuar, certo? Ele vai elaborar a questão, tá? Dá um tempinho aí, beleza. Tranquilo. Aí aqui eu tenho algumas configurações, certo? Aqui eu vou colocar a minha pergunta, tá? Aqui eu vou colocar a minha pergunta, tá? Por exemplo, uma questão de matemática, eu sei que a gente está fazendo uma avaliação de Word, mas a gente precisa pelo menos focar nessa questão assim, fora do contexto, tá? Coloquei aqui, ó. Qual a resposta de x mais 2 elevado à terceira, tá? Por exemplo, ok? Isso é um exemplo só. Aqui no caso o aluno vai ter que calcular essa resposta e vai ter que fazer o upload da imagem, né? Fazer no caderno, tirar uma foto e enviar, tá certo?
Aqui embaixo eu tenho algumas configurações que eu preciso fazer. Então aqui, ó, permitir apenas tipos de arquivos específicos. Então a gente vai habilitar essa questão, essa função, e aqui a gente vai escolher quais os arquivos que o aluno pode enviar. Tá? Então o aluno só pode enviar imagem, ou ele só pode enviar PDF, tá? É uma imagem em PDF, tá certo? Eu estou escolhendo, né, no caso, mas você pode escolher outros tipos de arquivo. Número máximo de arquivos, tá? Digamos que o aluno vai fazer um cálculo gigantesco, obviamente com essa questão não, mas um cálculo gigantesco, e aí eu vou colocar, por exemplo, 5 arquivos, tá? No máximo 5 arquivos, 5 fotos ou 5 arquivos em PDF, tá? E aqui eu posso também modificar o tamanho do arquivo, tá? Se eu clicar aqui eu tenho de 1 MB a 10 GB, tá? O usual geralmente é 10 MB, tá certo? Não passa disso, tá? E aí agora eu vou escolher aqui a chave da resposta, né? No caso aqui a chave da resposta vai me dizer quanto vale essa questão, vou dizer que vale 4, por exemplo, tá? E eu vou concluir aqui, certo? E aí dizer que é obrigatório, por exemplo, tá? Tranquilo? Beleza. Feito isso, né? A gente já criou as questões aqui, ó. Criou as questões. A gente vai agora visualizar como é que tá essas questões, tá? Então aqui em cima, ó, aqui em cima eu tenho a personalização de tema, que eu vou explicar o que é, visualizar e as configurações. Essas configurações são muito importantes, tá? Então eu vou visualizar aqui, certo? Tá, então para o aluno vai ficar assim essa resposta, tá certo? Para o questionário, né? Para o aluno vai visualizar dessa maneira assim, tá certo? Ok? Aí o aluno vai aqui, ó, nessa última questão, adicionar um arquivo, tá certo? Uma imagem, tá? Beleza? Eu vou fechar aqui, ó, e voltar para a minha edição do formulário, tá certo? Então vamos para uma das partes mais importantes agora, que é as configurações do formulário, tá certo? A gente vai aqui na engrenagemzinha, ó, aqui em cima, e a gente vai configurar algumas modalidades aí de envio, tá certo? O importante é o seguinte, importante aqui na aba geral, a gente coletar os endereços de e-mail, tá? Eu vou marcar essa opção. Porque coletando os endereços de e-mail é onde vão ser enviados o e-mail que o aluno colocar, digitar, vai ser enviado o recibo de resposta. Então eu vou clicar aqui, ó, recibo de resposta, tá? Então eu estou confirmando que o aluno vai receber uma resposta, vai receber o recibo que ele enviou a resposta da prova. E aqui embaixo ele vai abrir mais duas opções, perguntando se você quer que a pessoa solicite o recibo ou se sempre, né? Eu aconselho a deixar sempre. Toda vez que for criar uma prova, né? É sempre deixar aqui marcado, né? Sempre enviar o recibo para o aluno assim que ele fizer, que ele enviar a resposta, tá? Muito importante também limitar apenas uma resposta, tá? Limitar apenas uma resposta, porque muitos alunos eles vão, por exemplo, podem fazer uma vez e achar que tirou a nota baixa e fazer de novo e vai ficar uma loucura isso aí, tá? Aqui embaixo eu tenho as funções aqui para editar após o envio, deixa desmarcado para o aluno não poder editar uma resposta. Ver gráfico de sumário e respostas de texto. Isso aqui também eu não aconselho deixar, porque é menos informação para o aluno pode usar isso para poder passar para outro aluno. Tá? Tamanho máximo de todos os arquivos enviados por upload. Isso aqui é para aquela questão que o aluno tem que enviar uma foto, né, uma foto do cálculo feito. Então aí você vai escolher aqui quantos gigas, tá? O que acontece? A gente sabe que a conta gratuita do Google é até 15 GB, então você pode marcar até 10 GB aqui, caso você use a conta gratuita, né? Então eu aconselho você deixar de 1 a 10 GB, tá? Mas 1 GB eu acho que é o suficiente, tá? Beleza, então configuramos essa primeira aba aqui no geral. Apresentação, tá? Mostrar barra de progresso. Pode marcar ou não, né? Tanto faz, tá certo? Aí eu vou marcar aqui, tá? Por opção. Embaralhar a ordem das perguntas. Eu acho interessante embaralhar a ordem das perguntas se você não colocou a numeração, né? Questão 1, questão 2. Nesse caso eu vou embaralhar aqui porque eu não coloquei a numeração das perguntas, tá? Você não vai clicar aqui. Na verdade ele já desabilita isso, tá? Para você enviar, se você está
apenas habilitando uma resposta, então ele já não vai mostrar o link para enviar outra resposta. Tá? Mensagem de confirmação. Por exemplo, quando o aluno enviar a resposta, eu vou colocar aqui: sua resposta foi enviada e sua nota será avaliada. Por exemplo, tá? Beleza, então a apresentação a gente já configurou aqui, tá? Testes, tá? Aqui é importantíssimo também, tá? Atribua, essa opção está marcada, né? Atribua pontuações às questões e permita a correção automática, tá certo? Isso aqui você pode deixar marcado, não tem problema, tá certo? Opções de teste. Liberar nota. Liberar nota imediatamente após o envio quer dizer que o aluno ele vê quanto ele tirou assim que ele envia, tá certo? Isso aí fica do critério do professor, tá? Ou ele pode também clicar em posteriormente depois que está a revisão manual. Ou seja, o aluno não vê a nota dele até que o professor vá lá, veja se ele acertou tudinho e coloque a nota dele. Então isso é opcional, tá? Eu aconselho ser aqui, ó, posteriormente depois da revisão manual, porque depois o professor pode, né, avaliar que o aluno precisa de alguma nota a mais ou realmente alguma coisa que vá pessoalmente com o aluno, tá? As pessoas que responderam aqui embaixo, né, essa questão, as pessoas que responderam podem ver perguntas erradas, desmarca isso aqui, e respostas corretas, desmarca isso aqui, tá? Porque os alunos eles podem ver o que ele acertou, ver a resposta certa e já passar para outro aluno, então não é interessante. E valores, né? Também desmarca, tá certo? Se você quiser saber o que é, você coloca em cima desse interrogaçãozinho, ele mostra o que é aqui, né? Ok? Então, feito isso, eu já configurei a aba de testes, apresentação e geral, tá? Então, eu só salvo aqui, ó. Salvar, beleza. Salvou, tá? Então, aqui ele já aparece, ó, endereço de e-mail, que é obrigatório. Então, toda vez que o aluno for fazer a prova, ele vai ter que colocar o endereço de e-mail, tá certo? Vamos aqui para essa questão aqui de personalizar tema, tá? Eu vou clicar aqui e aqui o personalizar tema eu posso colocar uma imagem, né? Deixa eu escolher uma imagem aqui, por exemplo, para ficar como o cabeçalho da prova, tá? Aqui eu posso escolher qualquer imagem já do Google, né? Aqui é casamento, esportes e tal. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó, tá? E inserir, ó. Cliquei e vou inserir, tá certo? Beleza. Aí você percebe que ali em cima já foi a foto, né? Da imagem. Eu posso colocar uma foto de um computadorzinho, Word e tal, que seja. Aqui é a cor do tema, né? O tema tá uma cor mais escura. Eu posso colocar aqui, ó, mudar a cor do tema. Você percebe que ele vai mudando, tá certo? Tá. Vou clicar aqui a cor do plano de fundo também, ó. O fundo, tá? É só você mudar as cores. Aqui não tem muito o que fazer, não. E o estilo de fonte, né? Básico. Sei lá, tem essa fonte aqui, ó, que é uma fonte mais rebuscada. Tem a fonte divertido, né? A fonte divertida é legal, né? Vou deixar essa fonte divertida aqui, tá certo? Por exemplo, beleza, tá? Posso fechar aqui as opções e aí eu tenho já mudou na cara, né? Essa é mais a aparência da prova, né? No caso, tá certo? Aqui em cima na lateral eu tenho total de pontos, 11, né? Que eu coloquei aleatoriamente e aí a prova ficou com 11 pontos, mas não é o ideal, tá certo? E aí aqui, ó, nessa aba aqui do lado eu tenho as respostas, tá certo? As respostas, tá? Elas vão dar informações aqui do que o aluno fez, tá? Do que o aluno fez. Então, no próximo videozinho, a gente vai ver essa parte das respostas aqui, ok?